Olá, internautas! Estamos aqui rodando a nossa matraca e acompanhando o momento histórico que nós estamos passando aqui pela nossa Cauípe TV. E vamos agora falar do assunto principal do momento, a nossa CPI da Covid. Realmente, o Bolsonaro se deu mal. Se ele poderia estar numa situação melhor, a pandemia, o seu comportamento na pandemia, a sua visão negacionista da doença, a sua visão de brincar com a dor das famílias de 400 mil mortos, 4 bombas de Hiroshima, mais do que 10 anos da guerra civil na Síria, com bomba russa mais moderna, com o Estado Islâmico, com o americano, com o curdo. Nós temos mais mortos que todas as nossas guerras juntas. E enquanto isso, o presidente vai brincar com os mortos, apresentando um CPF cancelado, rindo, mais um que morreu. E o genocídio continua em nosso país, porque poderia ter sido evitado. É isso que a CPI vai analisar. Primeiramente, vai chamar o Pazuello para conversar com ele, porque é que ele, ao invés de mandar o oxigênio para Manaus, no período que Manaus estava no limite da sua capacidade, morrendo pessoas nas filas por falta de oxigênio, porque ele mandou esse oxigênio para o Amapá, 1000 quilômetros de distância de Manaus. Quer saber também por que foi que o governo Bolsonaro, quando ofertado pela Pfizer, 70 milhões de vacinas imediatas e mais 100 milhões para julho, para esse primeiro semestre desse ano, o presidente realmente não se interessou por essa questão. Alguns auxiliares do presidente estão dizendo que a culpa é do Pazuello, porque o presidente até se interessou, mas o ministro não estava interessado em vacinar. Por que isso? Porque a visão, o problema todo, meus queridos internautas, é a concepção de mundo, é a forma como esse segmento que hoje está no governo entende o mundo. O presidente Bolsonaro, ele avaliava que era melhor deixar 70% da população ficar doente, ter contato com o vírus, né, que é o que chama ele de imunização de rebanho, para poder não precisar gastar com vacina, não ia gastar com nada, seria a imunização natural. Essa imunização natural iria, na melhor das hipóteses, matar apenas 2 milhões de brasileiros. 2 milhões de brasileiros. E na pior hipótese, até 8 milhões de brasileiros morreriam com essa brincadeira do Bolsonaro. Ainda bem que nós temos a ciência. Eu acredito que a ciência é a referência numa situação de pandemia como essa nossa, e a ciência disse que não tinha condições. Nós já estamos no 4º ministro da Saúde e nenhum resolve, porque querem encontrar uma forma alienada, mentirosa, de dizer que existe um tratamento precoce para a pessoa não ser contaminado pelo coronavírus. O único tratamento precoce, tratamento entre aspas, é a máscara e tá sempre lavando as mãos com álcool e a higiene para reduzir o contato. E, principalmente, a única forma de não ter mais a doença é vacinar toda a população. A negligência com a vacina fez com que fosse instalado no Senado a CPI da Covid. E nessa CPI, além do Aziz, que é o presidente dela, além do Rodolfo, que é da Rede, senador também, pelo Acre, além deles, tem o relator chamado Renan Calheiros. O Renan Calheiros era da base, mais ou menos, do Centrão. Bolsonaro, a origem dele é no Centrão, ele é um político de 30 anos que vive naquele esquema de rachadinha do Centrão, de corrupção, de um cargo... O jogo da política podre. Há 30 anos que Bolsonaro é deputado, todo mundo sabe da postura dele. E o Renan se colocou como principal inimigo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tirou ele da presidência do Senado, né, e colocou ele
como um alijado político dentro do Senado. Mas Bolsonaro é muito amigo do filho dele, que é governador de Alagoas. Ligou para o filho, marcando uma conversa, para conversar com o pai dele, para poder fazer com que o Renan se tornasse o Renan bonzinho. Mas estão investigando principalmente porque, ao invés de comprar as 70 milhões de doses da Pfizer em agosto do ano passado, o governo federal resolveu investir milhões e milhões na produção da tal da cloroquina, que não tem efeito de nada, a não ser na malária. É um medicamento base fundamental do combate das consequências causadas pela malária. Mas foi produzida uma quantidade tal de cloroquina que é no mundo todo, incluindo todos os países tropicais que podem contrair a malária, passará 10 anos, e aí inclusive vence esse medicamento, 10 anos para ser consumido. E tem um jogo aí. Foi envolvido não só empresários que ajudaram a financiar a campanha do Bolsonaro, uma das campanhas mais caras da história do Brasil, que aí vem a mentira que foi uma campanha só nas redes sociais, e não é essa a verdade. E esses empresários farmacêuticos produziram a cloroquina e envolveu mais uma vez o glorioso Exército Nacional Brasileiro, porque o grosso da cloroquina foi produzido nas farmácias e junto com os desenvolvimentos tecnológicos do Exército Brasileiro. Mais uma vez envolveu um general da ativa que vai ser desmoralizado e, se mentir lá, vai sair da CPI preso. Essa é a realidade. Está todo mundo esperando ver qual é a posição. Bolsonaro já deu um cargo perto do governo para orientar. E o Braga Neto está lá orientando bem direitinho o Pazuello para não falar besteira e não pisar na bola e não comprometer o chefe do executivo, que é o responsável pelo genocídio em nosso país, que é o responsável por cada uma das mortes causadas em nosso país. Nessa CPI, vale ressaltar que uma das personalidades que mais está se destacando é exatamente o senador Tasso Gereissati. O senador Tasso Gereissati, que estava num certo grau de ostracismo pela conjuntura política hoje, se coloca dentro do próprio PSDB, partido dele, apoiado pelo presidente, como uma alternativa política para o momento. E é exatamente essa questão do Tasso Gereissati que nós iremos analisar na nossa próxima matraca giratória. E agora, alguns estão afirmando que, independente da vontade do governo Bolsonaro, a CPI irá trazer o impeachment do presidente Bolsonaro por causa do dinheiro utilizado na fabricação da cloroquina, dinheiro esse que gerou uma série de desvios e corrupção dentro da área de saúde. Continuamos rodando a nossa matraca giratória aqui na nossa Cauípe TV.